terceiro ano, curso extensivo do Colégio 7 de Setembro. Beleza? Professor Fábio aqui mais uma vez para a gente tratar agora do nosso módulo 26 da nossa apostila de Geografia, frente 171, frente geral. Esse módulo 26 que vai tratar da América do Sul com ênfase nos países latinos. Vale a gente lembrar que no estudo da América do Sul a gente divide esse pedaço do continente americano em 4 partes. A gente tem o Brasil estudado separadamente, a gente tem a região das Guianas, a gente tem ali a parte da América Andina, influenciada pela Cordilheira dos Andes, e aqui os países platinos que têm uma relação com os rios que compõem a Bacia Platina, que são eles os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, né? Os 3 rios nascendo no Brasil, os 3 rios desembocando aqui na Foz da Prata. Essa confluência dos rios é que vai formar o Rio da Prata, que é um rio pequeno, mas que dá nome à Bacia Platina, né? Sobre a localização desses rios, é importante a gente imaginar o uso conjunto que eles têm por parte não só dos países latinos, como também por parte do Brasil. A gente tem, igual eu falei, esses rios nascendo no Brasil, né? No caso, o rio Paraná, ele entra fazendo a fronteira de Brasil e Paraguai, depois Paraguai e Argentina, até se juntar ao Rio Paraguai, que vai fazer a fronteira de Brasil e Paraguai, entrando em território argentino, e aqui o Rio Uruguai, pegando aqui a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul com Argentina, depois Argentina e Uruguai, até desembocarem no Oceano Atlântico. São vias de navegação muito importantes para esses países. O Paraguai mesmo, por não ter saída para o mar, utiliza muito os rios Paraná e Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional de Itaipu, fica exatamente aqui na fronteira de Brasil e Paraguai. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Uma coisa interessante da gente mencionar nessa aula é a questão de como que o uso dessas águas pode se refletir no aproveitamento delas pelos argentinos. Como os argentinos estão no final desses rios, qualquer mau uso feito rio acima pelos outros países acaba de certa forma influenciando na disponibilidade e até na qualidade da água que vai chegar na Argentina. Se a gente pegar o exemplo de Itaipu, por exemplo, Itaipu reduziu o volume de água do Rio Paraná que chegou na Argentina, e isso causou um certo desconforto com relação a Brasil e Paraguai e Argentina. Óbvio que os argentinos não gostaram dessa diminuição no fluxo de água. O relevo dessa região é predominantemente um relevo plano, o que vai ajudar nas atividades agrícolas e também na navegabilidade desses rios. São países onde a população negra ela é responsável por uma pequena porcentagem da população total. As atividades nos tempos de colônia não demandaram mão de obra escrava. Na verdade, eram regiões até de certa forma secundárias para a Espanha por conta do clima. Na época colonial, a Espanha estava muito mais ligada no que estava rolando na América Central, por conta do clima tropical, do que propriamente aqui no sul da América do Sul. Então a gente vê aí uma população branca predominando. No caso do Paraguai, a gente tem uma população mestiça sendo predominante, e isso pode ser percebido, galera, quando a gente assiste aos jogos de futebol dos times destes países. Então a gente pega Argentina e Uruguai, o pessoal tudo com sobrenome europeu,
um aspecto físico europeizado, e no Paraguai a gente já vê nomes diferentes, também traços físicos diferentes. Destes três países, a Argentina é, sem dúvida, o maior destaque. Se a gente pensar no que a Argentina representa para o Brasil, a gente também entende esse destaque, né? A Argentina, ela é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. É o maior parceiro comercial do Brasil no continente americano, sul-americano, perdão, né? Se a gente pegar o ranking de parceiros a nível mundial, a gente tem China, Estados Unidos e Argentina em terceiro lugar. Essa ordem é a mesma, tanto na importação quanto na exportação, tá, galera? E nesse mapa aqui, eu trouxe a divisão regional da Argentina e eu queria comentar a respeito da região marcada pelo número 1. Deixa eu trocar aqui a cor. Essa região aqui marcada pelo número 1, que é a região dos Pampas, é a parte mais dinâmica da Argentina, até por ter a maior parte das indústrias, a maior parte da população, certo? A gente tem aqui a capital, Buenos Aires, mas também outras cidades importantes, como Rosário e Santa Fé. As outras regiões, cada qual com a sua característica, tem uma economia menos dinâmica, principalmente por estarem mais voltadas ao setor primário. Queria chamar a atenção da região da Patagônia por conta dessa parte aqui de Comodoro Rivadavia, que é onde a Argentina está explorando hoje a maior parte do seu petróleo. Beleza, pessoal? Mas o destaque vai sem dúvida para a região dos Pampas, região essa que vai se estender pelo Uruguai e vai pegar até também o sul do Brasil. A Argentina, ela é, junto com o Brasil e com o Chile, um dos países industrializados da América do Sul, possui uma política bastante tumultuada do ponto de vista da estabilidade. Então, é uma política bastante instável. É um país que, desde 1990, vem recorrendo a empréstimos por meio do FMI. No início da década de 2000, emitiu títulos da dívida pública a juros extremamente altos e durante muito tempo ficou sem pagar essa dívida. A gente vai falar disso também. E mais recentemente optou por eleger um presidente neoliberal que acabou por piorar a condição econômica da Argentina. A Argentina que tem um problema muito similar, quer ver? O que a gente pode comparar aqui? Há um tempo atrás eu falei da Grécia, né? A Grécia que mantém um padrão de vida elevado da sua população. Então, os indicadores sociais são muito bons, mas isso tem um custo para o Estado. Então a Grécia acaba sendo um país caro de se manter. A Argentina também, ao longo das décadas passadas, foi se constituindo como um país que oferecia boas condições de vida para a sua população, principalmente para os idosos, né? E isso acaba sendo caro. Então o custo para manter todo esse serviço é alto. Quando o Maurício Macri ele entra tentando implantar o neoliberalismo, o que acontece? Cortes nos investimentos, revisão de benefícios, e isso acaba piorando os indicadores da Argentina. Mas ainda assim a Argentina ela tem o maior IDH dos três países latinos, tá bem? A Argentina que viveu na década de 70 e na década de 80 o seu período de ditadura, muito similar em termos de estrutura com a ditadura brasileira, só que muito mais violenta. Então, um apoio por parte dos Estados Unidos, gastos elevados, tá? Esses gastos serviam para industrializar o país, mas também para sustentar todo o aparato militar da ditadura. E para piorar a situação da Argentina, no ano de 1982, a Argentina se envolve num conflito com a Inglaterra.
pela disputa das Ilhas Malvinas e perde esse conflito. Tá? E no ano de 1983 acontece a redemocratização da Argentina, quer dizer, o fim da ditadura, com um rombo estratosférico no orçamento daquele país. A década de 80 ela termina então como uma década de uma crise muito profunda na Argentina, em função desse endividamento do período da ditadura. E no final da década de 80, um presidente muito famoso naquele país, o Carlos Menem, ele assume e dá início ao neoliberalismo, mais ou menos aí, pessoal, parecido com a história do Brasil, né? A década de 90 na Argentina também foi a década do neoliberalismo. E isso se estende pela década de 90, isso entra nos anos 2000, e a situação da Argentina no plano econômico ela vai se reproduzindo presidente após presidente, né? Então empréstimos do FMI, redução de benefícios, cortes de gastos, até que chega uma família com um pensamento diferente. Esse cara, o Néstor Kirchner, ele assume a Argentina. Posteriormente, a esposa dele, essa mulher que está dançando aqui, a Cristina Kirchner, ela vai assumir a presidência da Argentina, dando continuidade a essa política que ficou batizada de kirchnerismo, né? Uma política desenvolvimentista, uma política mais nacionalista, mas ao mesmo tempo uma política que não se deu muito bem com a mídia. Então a Cristina Kirchner chegou a fechar jornal, caçar concessão de canais de televisão, né? Então uma política tumultuada com a sua relação, principalmente com a mídia, mas uma política muito mais voltada ao crescimento interno do que ao capital externo. Beleza? No ano de 2016, igual eu comentei, o Maurício Macri, ele assume, Maurício Macri é esse cara que ele assume com a promessa do neoliberalismo. Uma das primeiras coisas que ele faz é o pagamento do que nós chamamos de fundos abutres. Tá? O que seriam esses fundos abutres? Comentei lá no comecinho da aula. No início dos anos 2000, a Argentina começou a vender título da sua dívida pública a juros muito altos. E a Argentina não honrou seus compromissos, né? E esses investidores começaram a apelar para o FMI, dizendo tipo, dá uma pressionada na Argentina lá para eles pagarem essa dívida aí e tal. E o que o FMI falou? Ou a Argentina paga esses títulos que ela estava dando calote, ou o FMI não emprestaria mais dinheiro para a Argentina. Então Maurício Macri paga esses títulos a juros altos, que são os fundos abutres, ele pega dinheiro emprestado com o FMI e aumenta mais ainda o endividamento argentino. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu esqueci de falar, o atual presidente da Argentina, ele se chama Alberto Fernandes, e essa moça aqui, a Cristina Kirchner, é a sua atual vice-presidente. O neoliberalismo ele está saindo de cena da Argentina. Sobre o Uruguai, além dessa figura simpática que é o José Mujica, né, que foi presidente do Uruguai durante 2 mandatos, uma figura extremamente simples, uma figura extremamente carismática, né? Além desse cara, que é um cara muito bacana, o que eu tenho para comentar com vocês? Bom, o Uruguai já foi conhecido como a Suíça sul-americana, por conta do tamanho, né, um tamanho semelhante ao tamanho da Suíça, por conta de no passado ter sido alvo de disputas, o Brasil já quis o Uruguai, a Argentina já quis o Uruguai, né? E também por causa da qualidade de vida. O Uruguai ele também tem uma qualidade de vida muito bacana. Então, os indicadores sociais são muito interessantes.
Ah, o pecado do Uruguai foi ter investido muito na atividade pecuária ao longo das décadas. Então, o Uruguai, na década de 60, década de 70, era talvez o país mais forte na pecuária no mundo, na medida em que não só vendia carne, mas também produzia os artigos em couro. Só que, com o passar do tempo, outros países foram aprimorando essa atividade. Ah, surge o couro sintético, e isso faz com que a economia do Uruguai decaia na década de 90. Então hoje o Uruguai ele tenta diversificar a sua economia. Tem investido muito na produção de vinhos, produção de queijos e no turismo. Tá? É um país pequeno, muito mais fácil de ser administrado, tá? E assim, um país voltado para o setor primário. As indústrias estão na região da capital, aqui que é Montevidéu. O restante tem um relevo plano voltado não só para a pecuária, mas agora também para outras atividades. E por fim, falar do Paraguai, que foge um pouco do quadro não só étnico, mas também de indicadores sociais dos outros dois que nós tratamos. Um país com maiores índices de pobreza, maiores índices de analfabetismo, uma maior porcentagem de mestiços na composição populacional. E é um país que é muito voltado para a produção de soja, muito voltado para o setor primário. Tá? Mais recentemente, o Uruguai tem investido muito tentando atrair indústrias para o seu território. Existe uma lei que surgiu no ano de 2000, que é a Lei Maquila. Essa lei ela reduz os impostos para importação de maquinário, para facilitar a atividade industrial no Paraguai, tá? Mas só que o Paraguai ele ainda é conhecido como um país agrário. Essas indústrias estão aqui na capital do Paraguai, que é Assunção. Destaque para essa cidadezinha que fica aqui na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, que é a Cidade do Oeste, onde o comércio ele é muito forte, tá? E destaque também para a quantidade de brasileiros que se mudou para o Paraguai nas últimas décadas para trabalhar no campo. O Paraguai tem terras muito mais baratas, então muitos agricultores brasileiros se mudaram para o Paraguai. Esses agricultores lá são conhecidos por brasiguaios. Tá? Brasiguaios estes que têm se envolvido em muitos conflitos no campo paraguaio contra os sem terras de lá, que seriam os carteiros. Beleza? Mais duas coisas. Uma curiosidade, o Paraguai passou no ano de 2012 por um processo de impeachment relâmpago. Então, o presidente, que é esse cara aí, o Fernando Lugo, ele dormiu, o presidente acordou deposto pela oposição. Tá? Isso se configurou como golpe, e por conta dessa ameaça à democracia no Paraguai, o Paraguai chegou até a ser suspenso do Mercosul. Porque o Mercosul tem essa cláusula. Qualquer ameaça à democracia pode ser passível de suspensão. É o que acontece com a Venezuela nos dias de hoje. Tá? E a outra coisa é com relação à usina hidrelétrica de Itaipu, que fica aqui também pertinho da tríplice fronteira. Pessoal, a usina de Itaipu, deixa eu marcar ela, que vai ficar mais ou menos aqui assim. A usina de Itaipu ela é uma usina binacional. O que isso quer dizer? Ela foi construída a partir de esforços de duas nações, que no caso são Brasil e Paraguai. Tá? 50% da energia produzida em Itaipu fica no Brasil e a outra metade para o Paraguai. O Paraguai não usa toda a sua metade. Tá? Então, o que sobra de energia é vendida de volta para o Brasil. Então,
toda a energia do Paraguai vem de Itaipu, sobra e esse excedente é vendido para o Brasil. Em 2023 está prevista uma revisão do Tratado de Itaipu, dos acordos, quando do início da construção de Itaipu, lá na década de 70, acordos com relação a preço, acordos com relação à administração, tá? Então provavelmente nos próximos anos a gente vai ouvir nos noticiários essa discussão entre Brasil e Paraguai, porque em 2023 a gente vai ter que rever todos esses acordos. Então uma das coisas que o Paraguai quer revisar é a obrigatoriedade de venda da energia para o Brasil. O Paraguai quer poder vender o excedente de energia para outros países, né? O Brasil, por sua vez, não concorda com isso. Então os caras vão revisar esse tratado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fim do módulo. Vamos para o próximo. Forte abraço.